Então, boa noite a todos. Dar início à nossa aula de usinagem e CNC. Hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto, aula do horário AB-noite. Vamos falar hoje, dentre os processos lá de fabricação, pelo princípio de remoção de material, né, que caracteriza a usinagem, vamos falar hoje sobre o processo de furação. Furação parece uma operação que está no nosso dia a dia, uma operação mais simples ou banal, mas vocês vão ver que existe uma grande variedade em relação ao processo de furação, características, e também sobre a importância da furação dentro dos processos, né? O furo, se pensar por si só nele, dito, ele está em praticamente todas as peças que nós confeccionamos. Então, quase que todas as peças que nós confeccionamos têm um furo. Nem sempre vem oriundo lá somente da furação, mas tem outros processos de fabricação que podem dar origem ao mesmo, mas, ou seja, a furação ela está presente aí em muitos segmentos, componentes, setores, né? Então, o processo de furação é considerado, né, um dos mais importantes dentre os processos de usinagem, né? Na indústria manufatureira, grande maioria das peças possuem pelo menos um furo, como a gente comentou, e somente uma parte muito pequena dessas peças já chega com o furo pronto, oriundo do processo de obtenção da peça bruta. Por exemplo, fundição, forjamento, né? Então, dependendo do processo de fabricação, muitas vezes vem um furo guia, né? Ou um pré-furo, que você ainda faz o processo de furação para finalizar medidas, geometria. Por ser normalmente realizado nos últimos estágios produtivos, né? A peça a ser furada, ela chega nesse momento já com alto valor agregado. E com isso, erros na execução do furo encarecem a produção, né, devido à geração de refugos. Isso aqui é um ponto muito interessante. Realmente, quando você pensa lá no processo de fabricação, pô, eu preciso desenvolver uma peça lá com uma geometria que vai entrar lá um processo de torneamento, processo de fresagem, e os furos, geralmente, eles são feitos no final. Então, no final, eu vou lá e só abro os furos e termino a minha peça. E muitas vezes o processo de furação pode ser considerado simples ou não ser dado para ele aquela considerável atenção, a atenção devida, e você errando um furo, você não está matando ou perdendo só um furo, você está perdendo uma peça que já foi trabalhada em diversos outros segmentos, diversas outras áreas, teve um emprego, né, de energia ali para o desenvolvimento da mesma. Pode ser lá na usinagem, pode ser no fresamento, né, e assim por diante. Em geral, as peças têm que ser furadas em cheio ou terem seus furos alargados pelo processo de furação. Então, a gente vai ver essas características de furação, alguns parâmetros aí interessantes. Conforme a norma DIN, né, furação é definida pelo processo de usinagem com movimento de corte circular, ou seja, com movimento rotativo principal, então denominado aqui pela o item A, que seria essa revolução, né, da broca em torno do seu eixo, onde a ferramenta apresenta um movimento de avanço. Então, ao mesmo tempo que ela está girando em torno do seu eixo, ela tem um sentido de avanço aqui na direção B, né? No qual mantém sua posição em relação à ferramenta peça. Ou seja, juntando esses dois movimentos, você caracteriza o processo de furação, ok? O processo de furação faz parte de um grupo de corte de ferramentas, né? Com geometria definida, ou seja, as arestas cortantes com formato do tamanho conhecido, assim como também no torneamento e no fresamento. Estima-se que a furação representa 30% de todas as operações de usinagem e 75% do material removido na usinagem. Então, ou seja, a grande caracterização da remoção de material está associada ao processo de furação. Apesar de sua importância, tal processo recebeu poucos avanços nos últimos anos. Então, quando a gente olha aqui da forma mais distinta, né, em relação a componentes, eu coloquei aqui um mancal, né, uma placa de circuito impresso e um bloco de motor. Veja que os três, apesar de ser segmentos bem distintos, os três têm elementos, são elementos que receberam furos, né, processo de furação. Cada um deles com sua geometria específica, característica específica, localização, e tem um valor agregado ali em relação a isso. Enquanto se desenvolvem com certa rapidez ferramentas compostas, novos materiais, né, para o processo de usinagem, como o caso, né, do cerâmico, material cerâmico de corte, na furação esses materiais geralmente, né, são mais raros
E a ferramenta mais utilizada ainda é a broca de aço rápido, né? Aquela broca helicoidal convencional, ou a broca de metal duro. Então existem dois materiais geralmente que compõem as brocas. Então nós estamos falando aqui, ó, das brocas convencionais, tá? Aqui já é uma broca que eu vou mostrar para vocês mais para frente, que ela tem justamente o material cerâmico como parte da aresta de corte. Mas aquela nossa broca convencional, que a gente conhece lá desde menino, né? Que viu alguém furando alguma vez uma parede, ou uma madeira, ou algum elemento, você tem lá aquela broca de aço rápido ou de metal duro, tá? Geralmente a mais brilhante, a mais cromada é o aço rápido, a de metal duro ela é um pouco mais fosca. O que caracteriza ela? Qual a diferença delas? É só a composição do material, a dureza, tá? Essa dificuldade de acompanhar a evolução, né, tecnológica deve-se em partes pelas condições severas em que o material, né, ou a broca, ela é exposta na execução do furo. Podemos citar, por exemplo, algumas particularidades. São pontos de vista bem interessantes. Primeiramente, a variação da velocidade de corte. Como assim variação da velocidade de corte? Quando você pensa numa broca, imagine, né, que ela está ali girando. Então você tem aqui, ó, um eixo central, você tem um ponto central nela aqui que faz parte ali da região de corte. E você tem uma aresta de corte que vai até a extremidade da broca. Quando a gente fala aqui variação da velocidade de corte, ela vai de 0 até o valor de corte, que seria o máximo. Então, se você pegar aqui a velocidade tangencial aqui nesse ponto, é a velocidade de corte, a velocidade máxima naquele sistema. Em compensação, aqui nesse centro, a velocidade é 0, né? Porque ela está girando ali numa região em torno do eixo, a velocidade é mínima por causa da distância em função do centro de giro. Então veja que essa região da broca, a broca em si, a região de corte delas, as arestas de corte, elas têm ali uma caracterização, elas sofrem uma variação muito relativa, né? Muito, não relativa, importante, né? Com ênfase em relação às variações. Distribuição e transporte de cavaco, dificuldade, né? De transporte dos cavacos. Essa helicoide aqui, ela serve tanto para entrar a refrigeração quanto para a remoção do material, né, da fração. Muitas vezes esse material ele não sai com facilidade. Distribuição inadequada do calor na região de corte. Então você tem aqui uma região que está numa velocidade máxima e uma região que está na velocidade mínima. Muito próximas ali. Então você tem ali uma força em cima de cada uma diferente, gerando um atrito diferente. Desgaste acentuado nas quinas e cantos vivos. Então, as extremidades, as arestas aqui, né, da broca, elas sofrem uma energia maior e acabam se desgastando mais. Atrito entre as guias e as paredes do furo e o próprio cavaco. Então, esse cavaco, quando você está saindo, muitas vezes, ele entra num espaço aqui que quase nulo, né, entre a parede e a parede do furo e a lateral da broca, e acaba forçando a parede, forçando o material, né? Então a gente já viu aquela expressão que a gente usa às vezes, queimou a broca. O que é queimou a broca? Chegou num ponto lá que ela não conseguia mais furar, ou por causa que não saía material, ou porque ela esquentou, ou ela perdeu o fio de corte. Então o mais característico da broca ficar cega, que a gente fala, não ter o fio de corte, é porque ela atingiu uma temperatura ali que alterou a geometria do material da aresta de corte e ela perde a fiação. Então, dentre as variedades do processo de furação, pode-se afirmar que a furação em cheio é a mais comum. O que é uma furação em cheio, pessoal? É quando você tem um material maciço e você abre um furo a partir daquele ponto, mas não tem nada como guia, né? Você vai remover por completo a geometria lá, o cilindro, né, do furo, sem que haja um pré-alívio, um canal, alguma coisa antes. Neste processo, o furo cilíndrico é usinado numa peça em uma única passada, atingindo uma profundidade normalmente compreendida entre 3 a 5 vezes o diâmetro da broca. Isso aqui é um parâmetro interessante. Muitas vezes perguntam assim, se eu tenho uma broca aqui, qual é a profundidade máxima de alcance de uma broca? Logicamente está associado ao comprimento dela, não só ao comprimento dela, mas o comprimento aqui da helicoide, né? Ó. Porque se eu aprofundar uma broca, um ponto que ela helicode, ela está inserida no furo, eu não tenho por onde sair meu material. Eu vou entupir ali, o canal vai danificar o meu elemento. Pode vir até quebrar a broca por temperatura ali. Mas, quando você fala assim, qual é a profundidade de uma broca? Geralmente isso aqui a gente usa essa característica em relação à programação de avanço, CNC.
Então minha broca ela está entrando e furando ali, quanto eu posso penetrar até o momento de eu parar, aliviar ou remover ela do furo para tirar o cavaco, refrigerar. Geralmente os fabricantes recomendam isso, né? De 3 a 5 vezes o diâmetro. Então se eu tenho uma broca de 10 milímetros, eles recomendam você fazer um avanço ali, né? Um corte, em função do que? De 30 a 50 milímetros, né? Que é 3 a 5 vezes o diâmetro. Depois remover ela para ela esfriar. Ok? Quanto maior for a profundidade do furo, mais difícil será a remoção do cavaco. Mais difícil vai ser ele percorrer a helicóide ali para sair. Fazendo-se necessário, em alguns casos, a interrupção do processo para a remoção do cavaco e dissipação do calor, como a gente comentou. Ok? A escolha de uma broca, né, para usinagem de um furo qualquer é feita de acordo com o quê? Com as características de furação. A gente falou aqui do furo em cheio, existe a furação com pré-furo também. O que é a furação com pré-furo? Você, antes de fazer o diâmetro final da sua furação, você fez uma furação em cheio com uma broca de menor diâmetro, a fim de fazer um furo guia. Não necessariamente esse furo guia ele pode ser feito por um processo de furação. Por exemplo, você pode ter uma fundição, onde você vem com metal líquido lá e joga ele dentro de um molde, e você já tem pré-estabelecido essas guias aqui onde o furo vai ser reaberto. Então você já tem uma pré-furação. Logicamente você vai furar ali com a remoção menor de material e um esforço menor em cima desse furo, né? Porque você tem o furo guia ou o pré-furo. Então as principais especificações, né, técnicas para se averiguar se tem a dureza da peça, usabilidade, a escolha de uma broca para a usinagem de um furo, né, é feita de acordo com as características de operação de furação. Ou seja, o material que você vai furar. Entre as principais especificações técnicas a serem averiguadas, né, tem-se o quê? A dureza da peça, a característica de usinabilidade daquela peça que vai ser furada. A gente está falando da peça que vai ser furada. O furo, se ele é cego ou se ele é passante. O que é um furo cego? Aquele que não vaza para o outro lado, aquele que ele tem uma profundidade específica, né? Comprimento do furo, as tolerâncias das medidas de forma e posição do furo ou diâmetro, acabamento superficial, né? Dependendo do furo lá, se for um furo guia, um furo que requer uma vedação, você tem que tomar cuidado para o cavaco não sair arranhando a lateral do seu furo, né? Modelo da máquina, tipo de refrigeração, volume de produção, profundidade e detalhes especiais como rebaixo, rosca, chanfro, né? Entre outros. Então, geralmente o furo, o processo de furação, ele pode ser uma etapa anterior de um processo posterior. Por exemplo, a gente abrir uma rosca interna, eu preciso ter um pré-furo lá, com uma dimensão específica, para eu vir com uma outra ferramenta que é o macho e abrir uma rosca interna. Ok? Em função das características do furo, tais como diâmetro, profundidade e tolerância, o volume de produção pode ser empregado em diferentes tipos de broca. Entre elas, brocas chatas, brocas escalonadas, brocas com dutos de refrigeração, broca de centro, né? Tipo canhão, e ocas ou brocas helicoidais. Eu vou mostrar isso para vocês, são diversas características construtivas de broca. Cada uma delas com uma especificação, uma aplicação específica, na verdade, né? Por exemplo, as brocas, como qualquer ferramenta de usinagem, têm o desempenho de fornecer, né? Desempenho fortemente afetado por sua geometria, podendo ocorrer situações em que se faz necessário, né, uma geometria específica para fazer uma determinada furação. Esse processo de furação pode ser subdividido em diversas operações, entre elas a furação em cheio, escareamento, a furação escalonada, né, furação de centro, a trapanação, entre outros. Por exemplo, furação em cheio, como a gente mostrou aqui na lateral, onde está o pontinho vermelho aí. É igual a gente falou anteriormente. Eu venho com a broca removendo todo o material do meu furo. Furação com pré-furo, furo guia. Você já tem um certo alívio de material e aí você vai fazer apenas a passagem o transpasse desse furo a fim de abrir no diâmetro especificado. Furação com perfil em cheio ou broca de centro é uma broca que ela tem uma geometria, eu vou mostrar já para vocês, variável a ponta dela, a fim de que ela tem uma menorzinha que serve para centrar a peça, depois ela faz um escareamento a fim de abrir uma guia para a outra broca.
trapanação. Muitos de vocês já podem ter usado o nome de serra-copo, né? A broca serra-copo, aquela que a gente vê em que abre um diâmetro maior, geralmente de madeira, mas se usa em aço, em plástico, né? Aquele processo se chama trepanação. Furação com geração de rosca. Então esse aqui ó, é o macho, né? Que é a ferramenta de abrir rosca. Alargamento. Tem uma ferramenta específica para você alargar um furo. Então ele não tem a helicoide, ele tem vazado dos dois lados e as arestas de corte, conforme ele passa, ele vai cortando a lateral aqui, né? O alargamento cônico de perfil, então a broca ela tem aqui uma angulação. Furação descentrada, a gente viu até a aula passada lá aquela furação quadrada, por exemplo, né? É em função de um outro mecanismo. O rebaixo de perfil, é só o escareamento ali para você encaixar, por exemplo, a cabeça de um parafuso e assim por diante. Então tem diversos tipos de broca associadas ao processo de furação que geram para a gente características, geometrias específicas da necessidade do furo. Esse vídeo mostra uma broca com canal interno para lubrificação, ou seja, o fluido de corte passa por dentro dela e sai lá na ponta. A fim de que, qual era o intuito do fluido de corte, como a gente falou na aula passada? Além de refrigerar a região de corte, ele lubrifica e auxilia na saída do cavaco, porque esse fluido ele vai ter que sair aqui pelos canais das helicoides, e ele acaba levando o cavaco junto. Ah, mas professor, uma broca dessa, se eu perder o fio, eu perco ela? Não. Você pode ir afiando ela, esse furo ele se prolonga aqui pela helicoide aqui, bem interessante. E aí você vai furando, afiando ela vai se desgastando e você tem ali ainda o canal de passagem do fluido. Logicamente, para você usar uma broca dessa, você precisa de uma máquina operatriz, uma furadeira, que faça a injeção do fluido por meio do eixo lá, né, o eixo rotativo lá onde você prende a broca e o mandril, pelo mandril, ok? Aqui são as brocas chatas, uma curiosidade muito interessante, alguns alunos já me comentaram isso, muitas vezes você compra aqueles kits de ferramenta, né, que vem lá 200 ferramentas no estojo, vem algumas brocas e vem uma broca chata dessa. Eu nunca sei para que é uma broca chata dessa. Nunca usei, ela está lá na caixa só fazendo peso. Agora vocês vão saber, né? Brocas chatas são para furar, são a forma mais antiga de se furar, feitas por achatamento a quente de uma parte de uma barra cilíndrica ou por encaixe de uma lâmina com dois gumes principais de corte. Então, dependendo do tipo de lâmina, tem a aresta de corte aqui, como essa, ó, os gumes de corte. Atualmente podem ser encontradas em tornos tipo revólver. Tipo revólver é o torno convencional, tá? Tornos automáticos para furação de materiais frágeis, né? Contudo, seu emprego é limitado, pois apresenta baixa resistência a momentos torsores, e em furos mais profundos a remoção do cavaco é bastante deficiente. Então o que acontece? Geralmente é um material mais maleável, e você vai abrir um furo específico lá. Vou mostrar um vídeo para vocês agora, por exemplo, que ele vai usar uma madeira e uma broca chata para realizar esse furo. Ó. Então, ou seja, ela vai trabalhar esse intuito do diâmetro, removendo material, um material mais maleável. Ah, eu não consigo fazer isso com uma broca helicoidal? Consegue, sem problema nenhum, mas também pode ser uma broca chata. Aqui é uma outra aplicação aí de uma broca chata feita pelo próprio operário aí, né? Ó. A gente fala muito que o brasileiro é criativo, né? Empreendedor. Na verdade, o brasileiro é louco. Ele faz as coisas e vai lá. Se funciona, ok. Se não funciona, ele deixa de lado, né? Então veja aí, ó, que ele trabalha é aqueles caras que usinam aqueles pilão que a gente vê às vezes de cozinha, né? Na beira de estrada para vender. Então ele prendeu aí na contraponta do torno, ó, liga lá o bloco dele e vai movimentando ela, forçando ali o blank, né? A peça bruta. E aí ele vai removendo o material, dando a origem do furo à mesma geometria da broca. Dê uma acelerada aí para te ganhar tempo.
né? Então a gente consegue ver aí, ó, aqui o furo ele tem um diâmetro elevado. Se fosse menor, você vê como é dificultoso a saída do cavaco, né? Ó, em relação ao trabalho, a profundidade. Chegando no final aí. Aí desligou, afastou. E ele tem um furo cego nessa geometria, né? Veja que ele tem uma baulado ali dentro, né? Uma parte redonda, em função da geometria da broca. Aqui é o mesmo processo, só que aplicado a um blank de alumínio, né? A um tarugo de alumínio. Aqui, na verdade, existe um pré-furo, e aí ele está abrindo somente essa geometria aqui, ó. Então ele está usando a broca chata para fazer uma usinagem num tarugo de alumínio. Ok? Brocas helicoidais, talvez é a broca mais convencional que nós vemos aí, nós temos no dia a dia, temos nosso estojo lá de ferramentas, né, na sua caixa de ferramentas. São as brocas mais utilizadas na execução de furos, seja na furação em cheio ou para aumentar o diâmetro de furos existentes, né? Em geral, essas brocas possuem dois gumes principais e o gume transversal. Vamos em partes, vamos lá. Primeiramente, usado para execução de furos, ou seja, na furação em cheio ou para aumentar diâmetro. Pessoal, quando a gente fala de aumentar diâmetro, não é você pegar lá a sua broca e fazer aquele movimento assim, né, ó, que alguns fazem, para aumentar o furo, não. Aumentar o diâmetro é você ter um pré-furo, pegar uma broca maior, furar novamente, quero aumentar mais ainda, pego outra broca maior e faço um terceiro furo, um quarto furo. A broca tem as arestazinhas de corte dela aqui e a helicóide dela. Quando a gente fala que possui essas brocas possuem dois gumes principais, que ficam aqui na aresta de corte, e ligados pelo gume transversal. Esse aqui é o gume transversal. Ok? Aqui é uma câmera lenta de um processo de furação. Então veja como que tem as arestas de corte ali passando e removendo o material, ó, conforme ela gira, né, ela vai cortando. Logicamente essa imagem está reduzida a velocidade para vocês poderem visualizar, mas existem controles de velocidade para a furação. Quando você vê que o processo de furação está correto, o cavaco ele sai assim de forma contínua. Quando ele começa a sair picado ou alguma outra característica, está tendo alguma defasagem lá no processo de furação. Olha aí. Rodou, saiu bastante material e a profundidade que ele avançou, né? Que é uma vista mais aproximada aí, ó, de uma broca funcionando, ó. Foi rápido esse aqui. De novo aqui. Olha lá a broca passando, né? Removendo o material por meio do cavaco aqui. Existem também as brocas escalonadas. Antigamente a gente via essas brocas só naqueles seriados, né, americanos de construção de máquina, construção de moto. O pessoal usava essas brocas. Hoje elas estão mais acessíveis no Brasil, você compra facilmente. Possuem dois ou mais diâmetros distintos, né, na mesma broca, de forma padronizada. Geralmente são usadas na usinagem de furos para operação combinadas de furação, chanframento ou alargamento. O uso das brocas escalonadas está, né, em crescente na indústria, em crescimento, pois está no conceito de brocas possibilitam a redução do tempo de furação, ou processo de fabricação, através da junção de operações de usinagem em um mesmo ciclo. Antigamente, se eu precisasse fazer um furo nesse diâmetro, eu ia furar com uma menor, depois uma intermediária, depois uma terceira broca já no diâmetro desejado. Com a broca escalonada, você pode ir avançando no mesmo processo. Consequentemente, você ganha tempo. Logicamente, pessoal, essas brocas não são aplicadas para qualquer material. Elas geralmente são aplicadas para perfis delgados, de baixa espessura, né, que a gente pode falar. Não estamos fazendo apologia nem propaganda da Makita, é apenas um vídeo retirado da internet que mostra. Veja que é um tubo metalon, perfil chato, né, estreito. Ele está iniciando ali o furo, ó, fez o primeiro estágio, ó. Aí você continuar, eu quero no terceiro estágio, você vai furando até chegar no estágio que você deseja, ó lá. Fez um diâmetro, fez segundo, terceiro, quarto, né, quinto furo ali. Então ela vai sendo escalonada conforme ela vai andando e aumentando. Olha lá.
Legal? Deu para entender aqui a lógica? Tá voltando só o vídeo aqui, finalizando. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, a qualquer momento vocês podem perguntar, ok? Broca de centro, né? Broca de centro, geralmente, ela é mais usada lá no processo de torneamento, quando você quer fazer uma furação no torno. Obrigado. E qual que é o intuito dela? Ela é uma broca guia. Veja que ela tem aqui, ó, uma parte escariada, né, uma inclinação, e uma pontazinha como se fosse uma broca mais fina. Essa broca, ela não é feita para um transpasse, para furação uma furação definitiva. Geralmente, eu coloquei aqui, ó, um videozinho que vai explicar isso aqui. Só olha aqui o texto. Ó. Geralmente utilizada-se a broca de centro para a confecção de furos de centro em peças de revolução, né? Na verdade, trata-se de uma ferramenta combinada de furar e escarear. Então, essa região menor, ela fura, que ela escareia. Outra aplicação das brocas de centro é a furação de superfícies irregulares, ou furação profunda, né? Tipo assim, eu tenho lá uma superfície não plana ou com uma certa irregularidade, que se eu viesse com a broca já no diâmetro final, ela não ia conseguir centrar. Por ser uma região menor, ela centra mais fácil. Onde a broca de centro serve como uma guia para a broca principal, evitando o desvio do furo. Então aqui nós temos uma peça presa ao torno, e vem aqui a broca de centro, ó, ela vai começar a fazer o furo ali no centro da peça. Veja que ela não avança até o diâmetro final, ela avança até 1/3 ali, ou 2/3 da parte inclinada. Ó. Então ele começa a fazer a furação ali menor, e aí ele abre, vem até a parte, ó, inclinada, e avança ali, ele avançou ali 2/3 já lá. Pronto, e aqui é meu furo guia, para eu vir com a broca correta e abrir a furação no diâmetro desejado. Ok? Uma coisa muito interessante, até uma dica aí para o Muriel, a broca de centro, ela tem várias aplicações não, a gente pode falar assim, não convencionais, como por exemplo, semestre passado, alguns semestres atrás, nós usinamos lá no CNC uma logomarca e escrevemos, né, usamos o CNC para escrever lá no centro de usinagem, uma mensagem para um professor que se aposentou. E para fazer essa mensagem, a gente ficou sem a fresa, né, a ferramenta de corte, e nós usamos como ferramenta de corte uma broca de centro. E ela usinou perfeitamente lá o material. Vou mostrar para vocês o videozinho. Brocas com insertos intercambiáveis. Aqui já é uma revolução na parte no processo de furação. Tá? O que são insertos intercambiáveis? São pastilhas, são bits, são peças feitas geralmente de um material cerâmico, um material sintético, de uma resistência elevada, com uma geometria de corte, uma aresta de corte, empregadas num suporte, que trabalhando em conjunto vão fazer o quê? O processo de furação. Por que intercambiáveis? Porque o suporte é o mesmo, você fica trocando só o inserto aqui. Na verdade, esse inserto triangular, por exemplo, ele tem 3 arestas de corte. A principal é essa de fora. Ela ficou cega ou se desgastou, eu giro aqui, seria o quê? 120 graus, né? Vou um segundo aresta de corte. Terminou, giro 120 graus novamente. Aí eu tenho uma terceira aresta de corte. Tem umas que dá para você virar ao lado ainda, você tem mais 3, por exemplo, outro lado. As brocas, né, com insertos intercambiáveis representam um avanço dos mais importantes na tecnologia da furação. Entre suas principais vantagens estão o quê? A possibilidade do aumento da profundidade, redução de custos e maior versatilidade. Por que maior versatilidade? Porque ela tem um momento que ela pode ser combinada às máquinas CNC ou centros de usinagem, que você parte ali de um processo de broca para uma ferramenta de corte. É o exemplo que nós colocamos aqui, ó. Primeiramente, uma furação convencional, tá a broca girando aqui, vocês conseguem ver mais ou menos aqui, ó, aqui o inserto, né, ó, intercambiável, o bit, e conforme ele passa, ele vai cortando ali, fazendo a furação. Logicamente, a geometria dele vai até o centro ali, né, da broca, e vai cortando. Olha o cavaco voando, né, ó, remoção do material. Olha o aquecimento, você vê a fumaça, você vê que o cavaco sai numa coloração diferente, né, ó, porque ele aquece, a espessura ali do cavaco é fina, ele acaba aquecendo mais rápido, né. Então aqui é uma broca, ó, presa a um torno,
Veja que ela está fazendo o trabalho de furação dela, né? Como broca. Olha aí o cavaco contínuo, né? Olha lá como entupiu ali, ó. O canal, não tem como sair. Então ele tira para poder limpar. Ele desligou ali, ele está limpando. Olha lá. Você viu que, como que ele tivesse tirado uma craca, né? Ele cavou, ele fundiu e colou ali. Travou. Ele vai aproximar novamente. Ó, a furação que ele fez. E aí aqui ele vai dar continuidade na furação, variando o diâmetro, só que aí variando o posicionamento da ferramenta. Olha o que ele vai fazer. Em vez de ela vir alinhada com o centro, ele vai tirar ela de centro e ela já vai trabalhar ali como lá, ó, tirou de centro, como a aresta de desbaste interno, a ferramenta de desbaste interno. Então aumenta a versatilidade aí da aplicação, né? Ó. Lembrando que isso é uma característica desse tipo de broca, tá? Uma broca convencional helicoidal, ela não faria esse processo. Então, ele vai mostrar aí a peça, o rebaixo, como ficou. Aqui, ó, tinha esquecido dessa parte. Só voltando aqui. Ali é um outro processo de furação, ó, que ele vai trabalhar internamente. Ó, os dois canais aqui helicoidais, né, para saída. E vai, ó, internamente ainda com ela defasada, aí só essa aresta tá cortando, tá? E ele vai aproveitar a mesma ferramenta para fazer um desbaste externo ali. Ó lá. Olha a broca aí. E aqui é interessante que ele colocou no material cortado para mostrar, ó. Aqui ele fez a furação, aí quando ele defasou, o outro lado não encosta. Ele vai encostando somente um lado. E aqui são as brocas intercambiáveis. Veja aqui, ó. Só voltar aqui nesse ponto. Como que os insertos ficam expostos, né, ó. Avançados. E aí a aresta de corte fica exposta ali conforme a região de giro. Ok? Aqui já é uma outra aplicação aí. Fazer uma perfuratriz aí. Interessante, ó, dessa broca. Tem uns insertos de avanço, de corte lateral, ó. E o fluido vem pelo centro. Aqui, ó, os intercambiáveis, né, que você consegue alterar. E aqui, ó, o fluido de corte, ele vem internamente a ela e volta internamente também. Olha lá. O fluido vem por um canal, corta e aqui ele volta com o material, o cavaco, né? É uma forma aí, perfurar. Logicamente a máquina permite esse uso, né, desse tipo de broca, ok? As principais vantagens das brocas helicoidais: mantém um diâmetro nominal dentro da tolerância, mesmo com as reafiações. Então a gente afia geralmente a ponta dela, né? Possui uma capacidade de autocentragem por causa da inclinação da ponta. Apresentam facilidade na hora de montagem. Então, seja lá com uma furadeira manual, uma furadeira de impacto de maior porte, ou até uma ferramenta aí rudimentar de furação, você consegue realizar um processo tranquilamente, né? Aqui algumas curiosidades de furação. Não sei se vocês já passaram por fazer algum furo lá e o pó da parede ou de onde você está furando sujar o ambiente e você não quer. Esse cara aqui desenvolveu esse método aí, ó, esse saquinho. Caiu um pouco fora, ó, mas ele ainda... Você cola lá na parede e fura em cima dele, ele pega ali o resíduo, né? Eu, particularmente, quando faço furo aqui em casa, eu uso o aspirador. Eu coloco a boca do aspirador embaixo, vou furando, sem dó, e ele vai coletando ali a poeira. Características da broca, né? Pontos importantes que nós temos que conhecer de uma broca. Primeiramente, a ponta, tá?
É a região onde se localiza o gume principal e o secundário de corte, né, os gumes de corte. Através de uma análise mais detalhada, a ponta da broca é possível descobrir a complexidade geométrica dessa ferramenta. Então, a gente vai ver ali que existe uma complexidade. O corpo aqui, ó, né? Parte da broca aqui contém os canais helicoidais. O canal helicoidal é para remoção do material. A broca não é comprida desse jeito para quebrar você afiando até ela acabar. Não. Esse canal helicoidal é para que você possa furar uma certa profundidade e tenha região para o material sair, né? O cavaco sair. E a haste, região para fixação da ferramenta. Sua geometria depende do acesso e tipo, né, de fixação. Por exemplo, pode ser uma haste cilíndrica, um mandril térmico, né? Montagem de mandril térmico, que é o de aperto, e hidráulico ou de pinça. Uma coisa interessante, geralmente o pessoal coloca, algumas pessoas colocam o mandril até essa região aqui e apertam, né? Pessoal, quando você prende sua broca muito próxima aqui do helicoide, ela fica muito mais propício à quebra. Geralmente você deve prender ela no comprimento de 2/3 aqui da sua broca. Ah, mas professor, quando eu estou apertando lá, furando, ela patina, ela desliza. Cuidado, são vários fatores. Não é que sua broca não está bem presa. Talvez o esforço empregado na região de furação está sendo superior à capacidade dela. Em vez de ela quebrar, ela está deslizando. Outro erro muito comum que o pessoal faz, eu compro uma broca muito grande e ela não cabe no meu mandril. Aí o cara vai lá e faz um rebaixo nela aqui, né? Já viram? Ela tem o terminal dela aqui mais fino, tem um aqui que eu devia ter mostrado para vocês. Para caber no mandril. Bom, quer dizer então que o torque que você vai transmitir ali, a broca, o mandril, a sua furadeira, não tem o torque já para essa broca, né? Então cuidado lá, dependendo da aplicação. Ok? Então tem várias características interessantes aí sobre as brocas. Falando aí do gume, né, de corte, só para entender um pouquinho da complexidade dele, a região principal é só essa linha aqui e esta outra. Essa linha transversal aqui, o gume transversal, onde ocorre a velocidade zero, a gente fala, né? Esse plano aqui, ó, onde está o pontinho vermelho, justamente com esse outro plano, né? Esse alfa aqui é o flanco principal, tá? Aqui, ó, é o flanco secundário, lateral. Essa linha aqui que ela tem aqui, ó, é o gume secundário, que a gente chama, né, da lateral da broca. E se você observar aqui, existe uma inclinação de folga. Então, quando ele corta aqui, essa região aqui, ela não toca o fundo ainda da ferramenta, né, do furo, porque ele tem uma angulação de saída ali, de elevação. Então, o que toca o corte é somente o gume mesmo, a região de corte, tá? Tudo isso é normatizado. Então, o que são primeiramente os canais helicoidais, né? Esses canais aqui são os canais por onde ocorre, né, a remoção dos cavacos e a entrada do fluido do corte, caso haja refrigeração, né? Gume principal, aresta de cortezinho, gumezinho ali, ó, é o elemento que está localizado na parte da ferramenta voltada para o sentido de corte. É a aresta de corte. Gume transversal, aqui na lateral, ó, liga os dois gumes principais. Desculpa, transversal, aqui embaixo. Não secundário, transversal. Liga os dois gumes principais e está situado na ponta da broca. A ação de corte do gume transversal não é eficiente, a velocidade dele é baixa, zero praticamente. Possui um ângulo de saída negativo e a velocidade de corte muito baixa, por estar muito próximo do centro da ferramenta, e provoca um esmagamento do material, empurrando para a região dos gumes principais são removidos. Então aqui ele vem esmagando o material. As guias têm como função direcionar o trabalho, né, da broca e reduzir o atrito da ferramenta com a parede, né, do furo. Então seria aqui o gume secundário, mas praticamente, com consequentemente diminuição dos esforços de furação. A haste lá que a gente falou, a parte de fixação, né, da broca, responsável pela fixação da broca na máquina, apresentando-se uma forma sobre a forma cônica ou cilíndrica. Tem um processo chamado cone-morse, que são brocas que têm uma angulação, que você prende por atrito. Conforme você faz a força lá na furação, aumenta o atrito, ela trava. Sendo a primeira utilizada geralmente em brocas de diâmetros maiores de 15 milímetros, que é o cone-morse. Isso lá na Unifor, quando a gente for mostrar na máquina, eu mostro para vocês lá. Possibilita maior força de fixação, sendo essa realizada diretamente na máquina.
As brocas com hastes cilíndricas, por sua vez, são fixadas por intermédio de mandris, né? E o núcleo, a parte central aqui, é o fundo da helicóide aqui, pessoal. Confere a rigidez da broca e possui uma espessura aproximadamente 1/16 do diâmetro da broca. Então a alma dele, se você analisar, é justamente a espessura aqui da haste do gume transversal. Tá? É a região central da broca ali. Outros aspectos, né, de relevância aqui da broca, outros aspectos de suma importância, né, são diversos ângulos que compõem a broca. Figuram-se como papel de maior relevância na aplicação de brocas helicoidais os seguintes ângulos. Olha lá. Ângulo da ponta. Né? O que é o ângulo da ponta aqui? Ó? É esse aqui, ó. O ângulo da ponta da broca. O ângulo é situado entre os gumes principais de corte, né, de referência da ferramenta. A indicação do valor do ângulo de potência é feita por meio, né, do material a ser furado e pelas condições de trabalho. Então, dependendo da sua condição de trabalho, varia essa angulação, de 115, 130 ou 120 graus. Pequenos ângulos de ponta conduzem a broca uma boa centragem, isto é, garante a precisão dimensional do furo. No entanto, ângulos muito pequenos produzem um aumento considerável no atrito da broca durante a furação. Ângulos de pontas maiores dificultam a centragem da ferramenta, podem causar desvios dos furos, aqueles furos que saem desalinhados. Vale ressaltar que o ângulo da ponta possui relação direta entre a espessura, né, H e a largura B do cavaco. Então, dependendo do tipo de cavaco lá que você vai remover, o que está associado à taxa de remoção do material, está relacionado à angulação da broca, né, que ele deixa maior ou menor o comprimento ou a aresta de corte. Então, tipo N aqui, ó, é para furação de aços liga, né, ligados e não ligados, aço liga que a gente fala, ferro fundido cinzento e maleável, níquel e ligas de alumínio, cavacos curtos, tipo H, 130 graus, para materiais duros e ferro fundido com dureza superior a 240 Rockwell B, né? É uma classificação de dureza. E o tipo W aqui, que é o mais usual que nós temos praticamente em casa, é para materiais dúcteis como cobre, alumínio, ligas de cavacos longos. Então essa de 120 graus é geralmente o que tem nas vendas, né? Mas sem ser casas especializadas, que vem nos kits lá das ferramentas, é essa de 120 graus. Aqui é só intuito de conhecimento, então você tem como calcular aí o raio, né, em função o raio do diâmetro aqui da furação, o comprimento da aresta de corte, inclinação, assim por diante. Os parâmetros de usinagem são fundamentais para o desempenho ideal, né, da ferramenta, ou seja, do furo, obtenção de custos competitivos e qualidade da peça. Dentre eles, um dos principais é a velocidade de corte. Velocidade de corte, né, é o ponto de referência do gume de corte da broca, né? Segundo a direção e sentido de corte. Conforme a direção e sentido de avanço, né, o valor da velocidade de corte é determinado em função do tipo de material da peça a ser usinada. Baixas velocidades de corte são capazes de elevar a formação do gume postiço. A gente viu lá aquela vídeo aula passada mostrando lá como que é a região de corte. Em vez de cortar, ele cisalha ali, né, e deixa um acabamento não muito satisfatório, acarretando assim o seu colapso. Quando a gente fala colapso, é a quebra da broca. Já altas velocidades de corte normalmente causam desgaste rápido da ferramenta, pois a temperatura de corte gerada é excessiva, a ponta da broca perde sua capacidade de corte, né, ou perde o gume da broca. Tabelas são apresentadas com recomendações, né, diversas tabelas são encontradas na literatura falando algumas orientações em relação à velocidade de corte, né, e em relação ao material. Por exemplo, um ferro fundido, no processo de furação, uma broca de aço rápido, você trabalha uma velocidade de corte de 15 a 37 metros por minuto. Já se for uma broca de metal duro, você pode trabalhar de 80 a 167 metros por minuto. Velocidade de corte. O que é velocidade de corte, pessoal? Vou pegar uma broca aqui.
é a velocidade tangencial a esse ponto. Digamos, a velocidade saindo aí da apresentação, né? Onde está o pontinho vermelho aí, ó. Então, dependendo do material, você tem a velocidade de corte recomendada para ele, e aí você vai fazer os cálculos em função do diâmetro da sua broca. Ok? A gente vai mostrar isso mais para frente. Avanço, né, ó, é a trajetória, né, de cada volta em milímetros da broca. Assim como acontece na escolha da velocidade de corte, é necessário levar em consideração também alguns outros critérios, como a taxa de avanço. O que é o avanço? É o passo, né, o incremento ali que a broca dá em função de uma revolução. Pois, caso contrário, podem produzir um colapso e quebra da broca, que acarreta na quebra da broca. Diante disto, altos avanços aliados a altas velocidades de corte podem ser contraditórios ao bom desempenho da broca, tá? Não ocorre o escoamento suficiente do volume de cavaco, gerando durante a operação. Então tem que tomar cuidado, são vários fatores. Em contrapartida, avanços muito baixos contribuem para o desgaste prematuro, porém com menor influência quando comparado à velocidade de corte. Baixa velocidade, você trabalha melhor, mas você tem vários outros fatores que não são, digamos assim, satisfatórios. Profundidade de corte, né? Profundidade do meu furo. É a profundidade de penetração do gume principal à medida de uma direção perpendicular ao plano de trabalho. Além dos parâmetros de corte citados, né, os 3 anteriores, é importante destacar como variável do processo de furação o emprego de meios lubrifrigerantes. O que é isso? É o fluido de corte, que tem a função de tanto lubrificar quanto refrigerar, os quais têm por finalidade aumentar a vida útil da ferramenta, a eficiência da remoção do material, melhorar o acabamento superficial, reduzir a força e potência do corte. A força é exercida para a potência de corte. Suas funções básicas são refrigeração, lubrificação, proteção contra a corrosão, arraste dos cavacos e a eliminação do gume postiço. Ok? E por fim, nosso último slide, é importante destacar que, durante a seleção dos parâmetros de usinagem para a furação, né, recomenda-se uma avaliação criteriosa envolvendo no mínimo os seguintes aspectos: geometria do material e tipo de fixação da broca, profundidade, tolerância e acabamento superficial do furo. Quando a gente fala acabamento superficial, pessoal, não é a aresta ali, é a aresta do cilindro, interno ao furo. Material e tipo de fixação da peça, análise da máquina-ferramenta. Então veja a potência da sua furadeira, se ela é capaz de furar aquele material, em função da dureza do material e o diâmetro da broca. Quanto maior a broca, maior o esforço. O material de fixação da peça, a peça tem que estar sempre fixa para evitar vibração, esse acarretar no colapso. Profundidade de tolerância do acabamento. Então, dependendo da profundidade do seu corte, quando a gente fala de tolerância, é porque você tem que tomar cuidado com a remoção do cavaco. Se você não tomar esse cuidado, o que pode acontecer? Conforme o cavaco vai sendo gerado, ele vai acumulando ali, ele entra na aresta lateral da broca, estragando ali a parede do nosso furo. Então tem vários fatores aí, ok? Pessoal, sobre a aula de furação, deu para entender o que foi dito, a nossa lógica aí? Falei muito? Deu. Alô? Opa, Alberto, estou escutando, sim. Deu sim, professor. Legal. Professor, teve uma hora, eu não sei se eu escutei direito. O senhor falou alma. Eu escutei direito? Alma da broca. Vamos chegar aqui. Pronto. Como é que é na mecânica essa alma? Porque às vezes a gente vai comprar um perfil, aí fala de primeira alma, segunda alma. É a mesma coisa? E metal tem alma? Mais ou menos. Não é nada de outro mundo não, tá? É físico mesmo, viu? A alma aí é... espírito, né? Quer ver, ó? Chegando aqui. O núcleo, né? A alma da broca aqui. Pega uma broca, coloca ela de frente pra gente aqui, ó. Lá, por exemplo. A alma dela é justamente a espessura aqui, ó, desse pequeno gume aí, ó, pontinho vermelho. Por quê?
Se você pensar, essa espessura, ela corre por todo o caminho da helicoide. Então, se você pegar a sua broca lá nessa região, isso aqui é como se fosse um triângulo, ó. Aqui e aqui é outro triângulo. Só que os triângulos eles não têm ponta. Se eles tivessem ponta, essas duas helicoides se soltavam. Então, você tem uma certa região ali de material, que é a espessura do gume de corte, aqui, ó, do gume transversal. E aí, essa região, que corresponde a 1/16 do diâmetro da broca, é a alma da broca. Deu pra... Pode falar. Certo, certo, mas aí, no caso, é nessa região da alma onde tem a maior velocidade Não. da rotação? A velocidade maior é aqui tangencial, é aqui na extremidade. Aqui na alma, aqui no centro, aqui, ó, geralmente ele é considerado a zero. Porque é a mesma coisa se um ponto que eu estou girando em cima dele, eu não tenho um raio ali para fazer uma velocidade, entendeu? É por isso que muitas vezes na furação fica aquela pontinha no centro lá que não remove o material, né? Às vezes sim, exatamente. Porque ela vai amassando ali, né? Ela não corta, né? Isso. Entendeu? Tá certo. Tranquilo? Não, tá fluindo. Legal. O Vitor ia falar, Vitor, alguma coisa? Não, tranquilo. Deu pra entender. Trabalhando em banco, dá para lembrar mais ou menos dessas coisas aí, Vitor? Cara, tem que separar muita coisa, viu? Porque Né? é complicado. Ainda tem uma provazinha que tem que fazer, aí já, só esperando a Ambima liberar. Legal. A Ambima liberar, a gente fazer uma provazinha pra lá, mas vai dar certo, isso é. Show de Mas bola. dá pra acompanhar alguma coisa. Estiver lembrando aí, né? Quando começar as aulas lá presenciais, a gente vai mostrar muito desses parâmetros reais para você, né? Lá físicos. Você tá lá no dia a dia e mostrar para você. Tomara que o governador libere, né? Calma aí, um por vez, vamos lá. Qual é a previsão de aula mesmo presencial? Hoje eu estava conversando com o professor Jackson, né? O diretor de centro e com assessoria pedagógica. Até com a coordenação da mecânica ontem eu estava lá. A gente acredita que algum pronunciamento, geralmente o governador está se pronunciando na sexta-feira, né? Então, acreditam que amanhã à noite ele deve dar uma posição. Porque a nossa posição é a mesma que dos colégios, né? E está sendo cobrado isso. Mas não sei se pode ser a partir de segunda ou esperar, sei lá, mais 15 dias, mais alguma coisa, entendeu? É o decreto do governo que a gente está esperando a liberação. Tava só para setembro, né? O último foi para setembro, né? Então, por isso que a gente está falando, amanhã é a última sexta-feira do mês. Como ele se pronuncia de sexta-feira, né? Então ele vai, por exemplo, ele fala, próxima semana começa, a próxima semana é setembro, né? Então por isso que a gente está achando que pode ser amanhã. Mas não sabe se pode ser segunda quinzena de setembro, por exemplo, né? Sim. Até porque eu acho que ele vai primeiro liberar as universidades para depois as escolas. É por causa das crianças, eu acho. Eu acho que ele vai utilizar a técnica de vamos liberar pelo menos no ensino superior, vamos ver como é que vai ficar, depois aos poucos esperando as escolas no médio e crianças. E aí vai evoluindo, né? Isso aí é vamos ver qual é o posicionamento. Mas, pessoal, só lembrando, mesmo a gente liberando aí, ó, as aulas presenciais, nós fizemos um planejamento aqui, deixa eu só mostrar aqui rapidinho para vocês, de a gente continuar dando foco aqui na teoria de forma virtual, né? Só um minutinho aqui. E a gente deixar a presencialidade lá para as práticas. Só aqui um pouquinho, calma aí. 2020. Tá lá no AVA esse cronograma paralelo aqui, né? O plano de ensino paralelo que eu chamo, que a gente posta. Então, por exemplo, hoje, ó, dia 27, né? Ó, furação, ó, né? Assíncrona, à distância. Tecnicamente, ó, se ele liberar, quinta-feira que vem a gente tinha marcado uma prática de furação. Mas vai depender da liberação. Então, para a gente tentar manter a nossa teoria à distância, e aí a gente marcar os presenciais, até mesmo porque nossa turma está com 3 alunos. Então a gente não vai precisar dividir a turma em equipes, entendeu? Que o laboratório 3 contempla. Lá na furação são 7 alunos, se eu não me engano, por vez.
E aí a gente vai conseguir fazer todas as práticas junto lá, sem precisar desmembrar a turma, né? E aí eu tinha planejado justamente isso, para as presencialidades serem as aulas práticas lá, né? A gente usar esse período, tranquilo? Tranquilo. Vou ter que comprar o óculos. Opa, Vitor, não entendi, desculpa. Não, só falei que vou ter que comprar o óculos que eu tinha. Não comprei Ah, ainda. sim. O óculos de proteção. Professor, no caso mesmo assim, o senhor faça como o senhor fez no mês passado, por gentileza, avisa assim, gente, hoje teremos aulas práticas, olha os EPIs e tal, Ah, sim. Com certeza, fique tranquilo, porque até mesmo a nossa estrutura está montada em casa, né, para dar aula. Vocês estão vendo aqui meu torno aqui em casa, né? Tô brincando, é virtual. A gente montou a estrutura em casa, né, para dar aula. E se, por exemplo, eu tenho o EF, que é virtual, aí o AB vai ser presencial e o CD vai ser virtual. Aí eu tenho que levar o circo todo para montar lá. Então vai ter uma preparação para todo mundo, professor, para aluno, para todo mundo. Ok. Tranquilo? Pessoal, Beleza. mais alguma dúvida aí? Algum questionamento em relação à nossa aula? Tranquilo. Legal. Senhores, agradeço a atenção de todos. Só lembrando aí, ó, o Alberto colocou aqui, mas coloque o nome de vocês só no chat aí. Eu coloquei mais cedo. Isso, não, tranquilo, Vitor. Ficou. Só o Alberto e o Muriel. Pronto. Só para gerar o relatóriozinho lá para a gente da frequência, tá? No mais, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, tem nossos canais de comunicação aí, grupo do WhatsApp ou ferramenta Torpedo do Unifor Online. E nos encontramos na terça-feira, né, de forma virtual ainda. Ok? Isso mesmo. Senhores, boa noite, bom fim de semana. Até terça. Valeu, bom final de semana. Até mais.